Bom, então, como eu disse, queridos, nós vamos conhecer um pouco a respeito da história do profeta Jonas, né? Uma história bastante conhecida e que divide opiniões, né? Existem aquelas pessoas que não crê de fato que aquilo foi real, mas graças a Deus que a maioria crê, né? Crê na integridade da palavra de Deus. Então, Jonas capítulo 1, o livro de Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Então está aqui uma parte, né, nós lemos da história do profeta Jonas, e muitos já conhecem aí a conclusão da história do profeta, né? Os marinheiros vão ter que lançar Jonas ao mar para poderem ter sossego, para que aquela tempestade ali então se acalme, e eles vão entender e Deus vai apontar que a causa de tudo aquilo ali era o profeta Jonas pela sua desobediência, e eles vão lançar Jonas no mar. Um grande peixe vai engolir Jonas. Jonas vai passar 3 dias, 3 noites ali no ventre do grande peixe, nas profundezas dos mares. E ele resolve então obedecer a Deus. Ele vai fazer uma oração. Deus vai fazer com que o peixe o vomite em terra, e ele então vai cumprir aquilo que Deus havia designado. Ele vai pregar para que haja salvação ali na grande cidade de Nínive, né? Nínive era a capital do Império Assírio. O maior império daqueles dias era a Assíria, e Nínive era a capital, a maior cidade que estava sendo ali naqueles dias. E uma cidade muito cruel, um povo muito cruel, muito maldoso, fazia muitas maldades com seus inimigos, e por isso então Jonas, o profeta, ele se recusa em ir pregar para que os ninivitas se arrependessem e obtessem a misericórdia e a salvação do Senhor. Mas ele vai, depois que acontece tudo isso aí, ele vai, prega, e os ninivitas se arrependem, e ele fica chateado e muito irado com aquilo, pede para si até a morte, pede até mesmo para morrer. Mas o que acontece aqui, queridos, que nós estamos diante de um dos eventos aqui mais inusitados da Bíblia, né? E mais conhecidos também, que levam muitos a não crerem. Claro, muitos creem, graças a Deus por isso, mas alguns não creem nesta história da Bíblia. Mas Jesus, justamente Jesus, ele vai dar veracidade a este evento. Você vai ver aí em Mateus 12, a partir do versículo 38, os escribas e os fariseus, eles vão estar pedindo um sinal da parte de Jesus. Eles vão dizer assim para Jesus: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. E Jesus então vai responder para eles: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então você vê aqui Jesus dando veracidade a este evento, que de fato aconteceu. Não é algo criado, uma história só para trazer uma mensagem, um aprendizado. Não, de fato aconteceu. A mensagem também está ali para nossas vidas. E não seria nada impossível para Deus fazer o que fez ali na vida do profeta Jonas. Seria possível um peixe engolir um homem e ele permanecer vivo ali no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites?
Humanamente falando, nós vamos entender que não, mas ali, queridos, havia uma ação de Deus. Era Deus que estava fazendo aquilo acontecer. Então, para Deus não há impossíveis, meu irmão. Não seria impossível Deus ter criado até mesmo um peixe para aquele momento específico e não haver mais daquele mesmo peixe em outros lugares do mundo e nem nos dias de hoje. Não seria impossível isso. Deus criar um peixe naquele momento para aquele fim específico ali. É o mesmo Deus que abriu o mar e o seu povo passou em terra seca, né? Quando saiu ali da terra do Egito e estava no deserto, sendo perseguido pelo exército de Faraó. Jesus ressuscitou um homem que já havia 4 dias morrido, de morto, Lázaro. Jesus fez inúmeras curas, né? Inúmeras. Curava mesmo quem já era cego até de nascença. Então são coisas impossíveis aos olhos humanos, mas são coisas possíveis para Deus. Para Deus, queridos, nada é impossível. E esta história é uma história verídica. Se não fosse assim, Jesus não ia estar citando-a lá no seu relato, dando uma resposta para os escribas e para os fariseus, né? Ele vai dizer: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. E ele vai dizer que assim como Jonas esteve ali 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também ele estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então é uma história que realmente aconteceu. Isso aí sem dúvida, né? Não tem por que nós duvidarmos disso. E agora o que a gente entende aqui, o que a gente percebe aqui, e a lição que a gente vai tirar aqui, é que por conta da desobediência de Jonas ali, ele vai parar na profundeza dos mares. Jonas vai para o mais profundo dos mares. Ele mesmo vai dizer lá no versículo 3, capítulo 2, Jonas 2, versículo 3, ele vai dizer assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ele vai dizer para Deus, na oração que ele está fazendo a Deus, já lá dentro do grande peixe, ele vai orar e vai dizer: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Então Jonas vai parar nas profundezas do abismo, meu irmão. E Salmo 42, versículo 7 vai dizer que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Ele vai descendo até parar lá nas profundezas do mares. Porque ele começa na desobediência. E enquanto Jonas ali ele foge, desobedecendo a ordem de Deus, desobedecendo aquilo que Deus havia dito para que ele fizesse, você vai ver que há um declínio na vida de Jonas. Ele só faz descer, né? Ele vai descer até a cidade de Jope. Lá em Jope ele entra num navio, ele desce, né, para um navio. Estando no navio ele vai descer para o porão e vai dormir profundamente. Depois ele é lançado no mar pelos marinheiros. O peixe o engole e ele vai descer mais ainda para as profundezas dos mares. Então, enquanto ele desobedece, ele sofre só declínio na vida dele. Ele só desce. E assim somos nós nas nossas vidas, enquanto estamos desobedecendo a Deus. Enquanto desobedecemos a Deus, a nossa vida, queridos, vai estar sempre em declínio. Só vai descer. Você só vai estar experimentando coisas ruins. Ainda que aquilo aparentemente pareça ser bom, mas você está em um total declínio espiritual. Quando estamos em desobediência, a nossa vida está sempre em declínio. Assim como o profeta Jonas insistiu em desobedecer a Deus, em fugir da presença de Deus. Olha só o que diz quando Deus diz ali a ordem para ele no versículo 2, Jonas 1, versículo 2: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí no versículo 3 vai dizer que Jonas se dispôs, e tem uma vírgula. Aí nós pensamos até que Jonas se dispôs em obedecer a Deus e cumprir a ordem de Deus, né? Mas essa vírgula aqui, depois dessa vírgula, nós vamos ficar surpresos, porque vai dizer: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor.
E quando ele começa a fugir da presença do Senhor, ele só desce, até parar lá nas profundezas do mar, meu irmão. Até parar no mais profundo dos abismos. Então, enquanto nós fugimos e não fazemos a vontade de Deus, nós só declinamos. A nossa vida emocional, a nossa vida sentimental, principalmente a nossa vida espiritual, meu irmão, vai sofrer sempre um declínio. Só vai descer. Chegando até mesmo ao mais profundo dos abismos, né? Sem vontade até mesmo de viver, como o próprio Jonas. Jonas não teve mais vontade de viver, porque ele não estava disposto a estar cumprindo a vontade de Deus. Jonas vai pregar para aquele povo ali em Nínive, os ninivitas, e eles vão se arrepender. Eles vão alcançar a misericórdia de Deus, eles vão alcançar a salvação eterna. E vai dizer no capítulo 3, versículo 4 aí do livro de Jonas, vai dizer assim: Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda em 40 dias e Nínive será subvertida. Olha só, ele só pregava isso, ele não pregava outra coisa. Ele andou a cidade toda, que era enorme, era grande, e ele só dizia isso: ainda em 40 dias Nínive será subvertida, quer dizer, Nínive será destruída. Em 40 dias Nínive será destruída. E ele vai ficar chateado, sabe por quê? Porque no versículo 10, Jonas 3, versículo 10, vai dizer assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, os ninivitas, né? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então Deus viu como os ninivitas se arrependeram, do maior ao menor, do rei ao servo mais humilde. Todos se converteram, todos demonstraram arrependimento, pediram perdão, se inclinaram diante de Deus. E viu Deus ali o que fizeram, como eles se converteram no seu mau caminho. E Deus então vai e se arrepende do mal que tinha dito que faria e não fez. E aí Jonas então se desgosta, Jonas fica irado com isso. No capítulo 4, no versículo 1, vai justamente dizer isso. No versículo 1, 2 e 3. Vai dizer: com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha só, ele ficou desgostoso com aquilo ali, né? Se desgostou, como está aí no versículo 1, capítulo 4, e ele ficou extremamente irado, e ele vai pedir para Deus: ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor para mim morrer do que viver. No versículo 3 do capítulo 4 ele vai dizer isso. Ele vai pedir para Deus que tirasse dele a vida, porque era melhor para ele morrer do que viver, meu irmão. Então a gente observa aqui que aquele que desobedece a Deus, ele sempre vai estar insatisfeito. Ele vai viver uma insatisfação enorme, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. O problema é que nós insistimos em estar fazendo sempre a nossa própria vontade. Insistimos em colocar muitas vezes Deus em segundo plano, em segundo lugar. E quando nós assim fazemos, há uma insatisfação na nossa alma, porque a nossa alma anseia por Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio de tomarmos as nossas decisões. Nós temos o livre-arbítrio de querer obedecer ou desobedecer a Deus. Queridos, aquele que obedece a Deus pode até mesmo passar por alguns momentos difíceis de declínio na vida, mas logo logo Deus o sustenta com a sua própria mão, com a sua destra. Deus o coloca de pé novamente. Não quer dizer que nós não vamos experimentar declínios porque estamos obedecendo a Deus. Vamos, e lembra de José do Egito? José do Egito, ali na sua obediência e fidelidade a Deus, ele foi parar no fundo do poço. Literalmente falando, seus irmãos jogaram no fundo de uma cisterna, no fundo de um poço, para o matarem.
Depois o venderam para uma caravana que ia para a terra do Egito. Chegando no Egito, ele vai sofrer muitas coisas ali, injustamente, permanecendo fiel e obedecendo a Deus. Ele está vivendo um declínio na vida dele, mas é um declínio que logo logo Deus o exaltará, e ele vai chegar a se tornar governador de toda a terra do Egito. Muitos conhecem já a história de José do Egito, não é isso? Nós podemos passar por algum momento de declínio, mas não vamos permanecer ali prostrados, não vamos permanecer no declínio. Aquele que serve e obedece a Deus pode passar por momentos assim. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Por que esse bom ânimo? Ele está dizendo, porque ele venceu o mundo. E aquele que tem Jesus, que está com Jesus e vive a palavra de Deus, em determinado momento Deus vai colocá-lo de pé de novo. Deus vai lhe dar ânimo. Por isso tenha bom ânimo, porque eu vou lhe dar também este ânimo. Você vai ter a sua vida restaurada. Então aquele que obedece a Deus pode até passar por algum momento assim, difíceis, alguns momentos de declínio, mas logo logo Deus vai sustentá-lo com as suas próprias mãos. Salmo 37, versículo 23 e 24 diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha só. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Por mais que nós caiamos, meu irmão, se nós permanecermos fiéis a Deus, se for no pecado, você caiu no pecado, se você confessar os seus pecados diante do Senhor, se arrepender deles, verdadeiramente, você não vai ficar prostrado. Houve um declínio, houve. Mas se você se voltar para Deus, para obedecer a palavra de Deus, confessar seus pecados, se arrepender deles, a palavra de Deus diz aí no Salmo 37, 23 e 24, que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, mesmo se ele cair. Né? Se ele cair, confessar seus pecados e se arrepender, né? Isso aqui é eu que estou dizendo, mas a Bíblia vai dizer que se ele cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E aí vai haver o que? Um progresso, ao invés de declínio na vida dessa pessoa. Nós vamos experimentar progresso. Aquele que obedece a Deus experimenta sempre progresso, por mais que passe por momentos de aflições, de tribulações, de angústia, de algum declínio na vida, mas é momentâneo, é passageiro. É passageiro. Isaías 40, 31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas somente aqueles que esperam no Senhor. Eu não sei no que você está esperando, seja lá em que você esteja esperando ter uma vida melhor, ter uma vida próspera, mas você vai estar esperando em vão. Somente aqueles que esperam verdadeiramente no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, irão correr e não irão se cansar, irão caminhar e não irão se fatigar, diz aí em Isaías 40, 31. Interessante que a gente vai destacar aqui também nessa história do profeta Jonas, que ele se dispôs, né, como eu disse no princípio, mas não para obedecer a Deus, se dispôs para fugir da presença do Senhor. E tendo descido até a cidade de Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Então ele paga ali, pois, a sua passagem, embarca nele para ir com os marinheiros para Tarsis. E no final do versículo vai dizer: para longe da presença do Senhor. Ele vai para longe da presença do Senhor, meus irmãos. Queridos, aí eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Se existe a possibilidade, se tem como alguém fugir para longe da presença do Senhor. Nós fizemos essa reflexão na segunda-feira na outra rádio, e eu vou fazer aqui novamente. Existe a possibilidade de alguém fugir da presença do Senhor? Quantas pessoas tentam fugir da presença do Senhor? Até mesmo aqueles que estão andando na presença do Senhor, que entregaram suas vidas para Jesus, mas depois de um certo tempo, de um determinado tempo, começa a se sentir seduzido pelo pecado, e ele começa a fugir ali, como se estivesse fugindo da presença do Senhor, como se estivesse fazendo as coisas e o Senhor não estivesse vendo. Você acha que existe
a possibilidade disto acontecer, Jonas recebe ali uma ordem de Deus. E para não cumprir a ordem de Deus, ele tenta fugir. Mas não adiantou, meu irmão. Deus está em todos os lugares. Salmo 139, versículo 7, 8, 9 e 10 diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estarás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então não tem para onde nós irmos, meu irmão. O próprio salmista diz aqui no Salmo 139, versículo 7: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Não tem como. Ele mesmo diz: se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estarás. Não tem lugar para onde irmos que estejamos fora da presença de Deus. Mas o profeta Jonas, interessante que o profeta Jonas ali no seu ódio, na sua ira contra os ninivitas, ele nem pensa direito, meu irmão. Ele nem raciocina bem. Ele achou que podia, né, que poderia fugir da presença do Senhor. Então ele foge. Mas tudo inútil. Na verdade, o que ele queria ali era não cumprir a ordem de Deus. Deus mandou que ele clamasse contra aquele povo da cidade de Nínive, ou seja, que pregasse ali para que eles fossem salvos. E ele se recusa. Ele não estava a fim de cumprir a ordem de Deus e ele tenta fugir da presença de Deus. Mas como eu disse, tem como alguém fugir ou até mesmo se esconder de Deus? Não tem. E a gente vê ali em Adão e Eva também uma tentativa de se esconder de Deus, né? Adão e Eva, quando eles pecaram ali no Jardim do Éden, desobedecendo a Deus, Deus veio ter com eles e eles estavam fugindo de Deus. Estavam tentando ali se esconder de Deus. Por quê? Justamente por conta da desobediência, por conta do pecado. É assim, o homem quando desobedece, ele quer se esconder de Deus. Ele quer fugir da presença de Deus. Jonas desobedece e foge da presença de Deus. Adão desobedece e também tenta fugir, tenta se esconder de Deus. Lá em Gênesis 3, versículo 8, vai dizer assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Olha só o que é que o pecado faz com cada um de nós. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando pecamos, nós sentimos esse medo, né? Que em certo ponto é até sadio, porque nos faz se achegarmos mais a Deus, buscarmos mais a Deus. Triste é aquele que peca e não está nem se importando com o que Deus acha ou deixa de achar. Triste do que está em pecado e não está nem se importando um pouco com Deus. Então Adão estava ali, ele se escondendo, fugindo de Deus por conta do pecado. E é isso que o pecado vai fazer em nossas vidas. O pecado, ele nos separa do amor de Deus, ele nos separa da presença de Deus. Ele nos leva para longe de Deus, seja por medo, vergonha ou qualquer outro motivo. O pecado sempre vai fazer nos separarmos da presença do Senhor. Em alguns vai causar até medo e tentar se esconder da presença de Deus. Mas o fato é que, em resumo, o pecado, ele nos separa de Deus, meu irmão. Qualquer outra situação, qualquer outra coisa pode não nos separar de Deus, como está lá em Romanos 8:31. Vai citar ali várias situações: tribulação, angústia, aflição, a espada, né? A ameaça de morte. Nada disso tem poder para nos separar de Deus se nós estivermos firmes, sendo fiéis a Deus, vivendo na palavra. Nada disso. A gente pode sofrer o declínio que for, mas Deus vai nos colocar de pé novamente. Mas a única coisa que tem poder realmente de nos afastar e nos separar da presença de Deus é o pecado, como está lá em Isaías 59,
versículo 2, mas eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Olha só, o pecado tem esse poder. Se há algo que tem o poder de nos distanciar de Deus, é o pecado. Mas quando você os confessa e se arrepende diante do Senhor daquele pecado, você se aproxima novamente de Deus e Deus de você, meu irmão. Porque aqui diz em Isaías 59:1 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, a mão do Senhor está sempre estendida para nos salvar. Salvar a mim, salvar também a você. E nem surdo o ouvido de Deus para que ele não possa ouvir o nosso clamor. É o que está dizendo aqui em Isaías 59, versículo 1. A mão de Deus está sempre estendida para cada um de nós. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos para ouvir as nossas orações, para ouvir os nossos clamores. Agora no versículo 2 vem um mais, né? Mas, ele já começa dizendo mais, né? Vamos dizer assim, infelizmente, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para que ele não vos ouça. Ou seja, aquele que está em pecado, para estes, infelizmente, a mão de Deus vai estar encolhida, não vai estar estendida. Para aquele que insiste em viver no pecado, desprezando e desonrando a Deus, os ouvidos de Deus estarão surdos, não estarão ouvindo as orações e os clamores daquele que está em pecado. A não ser que aquele que está em pecado faça uma oração de arrependimento, de confissão de pecado e arrependimento. Aí os ouvidos de Deus se abrem e vão estar sempre abertos. Mas se ele estiver em pecado, meu amigo, muitas vezes ali vai ser inútil ele estar orando, a não ser que seja uma oração, como eu disse, de confissão e arrependimento. Por isso que Pedro prega ali em Atos capítulo 2 para aquele povo: arrependei-vos, né? Arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Essa é a chave para você se achegar a Deus. Essa é a chave para que Deus esteja com a sua mão estendida para te acolher, para te abençoar, para você ter uma vida abençoada, uma família toda abençoada. É se arrepender dos seus maus caminhos. Nós precisamos nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus precisam todos os dias estar buscando a presença de Deus. Se há algo que tenha afastado você da presença de Deus, você se arrependa. Confesse os seus pecados, se aproxime de novo de Deus, porque a mão de Deus vai estar sempre estendida para aqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados. Mas para aqueles que não confessam nem se arrependem e insiste em permanecer no pecado, a mão de Deus vai estar encolhida. Os ouvidos de Deus vão estar encobertos para que ele não nos ouça. Está aí dizendo claramente, Isaías 59:2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. A única coisa que tem poder para nos separar de Deus é o pecado. Agora, como Jonas ali foge de Deus, pensarmos que podemos fugir também da presença de Deus, meu irmão, isso vai ser realmente a maior enganação que nós iremos fazer para nós mesmos. É tolice. Em Provérbios 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e também os bons. Então veja bem, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não adianta você querer fazer algo achando que Deus não está vendo. E eu até citei esse exemplo aqui na outra emissora, que achando até engraçado que quando uma pessoa está cometendo algum pecado ou prestes a cometê-lo, prestes a fazer alguma coisa errada diante de Deus, diante das pessoas também, né? O que é que ela faz? Ela olha
para todos os lados, né? Para todos os lados, para que ninguém possa estar vendo o que é que ela está fazendo, para ela cometer aquele delito, cometer aquele ato errado. Só que ela se esquece de olhar para cima, onde estão os olhos de Deus, contemplando tudo que ela está fazendo, seus atos bons e os seus atos maus. Ela se esquece de olhar para cima. E ali está os olhos do Senhor contemplando tudo que estamos fazendo. Hebreus 4, versículo 13, vai inclusive dizer assim também: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não tem nada encoberto aos olhos de Deus, meu irmão. Às vezes pensamos que tem, né? Olhamos para os lados, ninguém está olhando, a gente vai e faz. Acha que Deus está ocupado, né? Tem pessoas que pensam assim às vezes. Deus está muito ocupado com tantas coisas, com tanta gente, com tantas pessoas, que Ele não está nem enxergando o que é que eu estou fazendo aqui. Eu vou dar um deslize aqui, vou cometer aqui um pecadinho aqui. Isso aqui vai passar em branco, Deus não vai nem estar vendo. Não pense isso não, meu irmão. Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, seus atos maus, seus atos bons. Hebreus 4,13 diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Infelizmente as pessoas olham para todos os lados e só não olha, né, para o lugar mais importante da vida dela, para o lugar onde está ali um Deus olhando todas as coisas, olhando todos os atos, para o lugar onde está um Deus ali que tem o poder de direcionar as nossas vidas, nortear a vida de cada um de nós. Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 121, versículo 1 e 2, ele diz: elevo os meus olhos para os montes. Ele não estava olhando para os lados. Ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes. E aí ele mesmo pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Queridos, diante dos erros, deixe de estar olhando sempre para os lados, para frente, para trás. Olhe para cima. Olhe para aquele que pode te perdoar, para aquele que pode dar o socorro que realmente você necessita, aquele socorro que realmente você precisa. Mas olhe para aquele que pode liberar o perdão que você está precisando hoje, seja por alguma ira, por algum ódio. Jonas, por exemplo, estava irado, cheio de ódio. Ele não queria que aquele povo fosse perdoado. Ele queria punição para aquele povo. Um povo que sempre desobedeceu a Deus. Às vezes não estamos assim também, querendo que Deus puna aquela pessoa que sempre fez o mal, que sempre está fazendo o mal. Tire isso do seu coração, meu irmão. Jesus disse o quê? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Sabe o que implica isso? Está debaixo da bênção do Senhor. Quando agimos em conformidade à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus, nós vamos vivenciar bênçãos sobre bênçãos. Mas quando nós estamos vivenciando aquilo que a nossa própria vontade está designando que nós venhamos a fazer, nós não vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão nessa de Jonas, odiando aqueles que estão desobedecendo a Deus, fazendo tudo que aborrece a Deus, tendo a raiva, ficando irado. Jonas chegou ao ponto de pedir a morte para si, porque ele foi forçado a pregar salvação para aquele povo. E quantas pessoas, infelizmente, que diz que tem Jesus, se recusa a pregar salvação para aqueles que estão fazendo tanta maldade, tanta perversidade, meu irmão? Será que Deus está se agradando de você? Será que Deus está se agradando da sua vida? Porque se Deus não estiver se agradando da sua vida, Ele também não tem como estar derramando bênçãos sobre você. Então nós precisamos não ter esse sentimento que o profeta Jonas teve. E se você em algum momento está fazendo algo que esteja desagradando a Deus, peça perdão a Ele.
Porque não há quem não peque. É o que diz lá em 1 João 1, versículo 8. Todos nós pecamos. Em algum momento estamos pecando. Mesmo quem já entregou sua vida para Jesus pode estar cometendo aí um pecado aqui, outro ali, né? Nós precisamos ter o coração voltado para Deus, para que na hora que pequemos e formos arguidos ali pelo Espírito de Deus, nós possamos estar pedindo perdão a Deus, estar restabelecendo a nossa comunhão com Ele. 1 João 1, versículo 8 em diante diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não existe aquele, meu irmão, que por mais que esteja na sua plena comunhão com Deus, não cometa deslizes, não cometa pecados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É o que diz aí em 1 João 1, versículo 10. Então que o pecado não tenha força nenhuma, meu irmão, para te afastar da presença de Deus. Que possamos sempre confessá-los diante do Senhor, para que Ele possa nos perdoar, para que Ele possa estar nos purificando sempre de toda e qualquer injustiça. Que procuremos sempre obedecer a Deus e jamais estar fugindo da sua presença, assim como fez Jonas, né? Assim como fez Adão diante do pecado que havia cometido, se escondendo de Deus. Não, vamos nos colocarmos diante do Senhor, pedir perdão. Se caímos, vamos pedir perdão, porque força nossa própria para nos levantar nós não temos. Mas se você se colocar diante de Deus, confessando seus erros, seus pecados, se arrependendo dele, pedindo perdão a Deus e pedindo que Deus te fortaleça, Deus vai te colocar de pé novamente. Você vai ter uma vida abençoada. Não só a sua, mas toda a sua família. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus possa estar abençoando aí a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui, meditando e desfrutando da Tua palavra. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos dando um coração realmente puro, um espírito renovado, como pediu ali o rei Davi. E que o Senhor possa estar indo ao encontro, Senhor, de cada filho Teu, atendendo suas necessidades, atendendo seus pedidos, ouvindo seus clamores, e que cada um possa de fato estar voltando-se para Ti com o coração arrependido, com o coração contrito, para estar na Tua presença. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo da Tua graça, uma semana debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.